Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença. Sempre é uma alegria saber que você está aqui me aguardando. Fica comigo até o final, eu volto já. Palavra das 15 já se encontra no ar. Você é sempre bem-vindo comigo todos os dias, de segunda a sexta-feiras, aqui na Palavra das 15, às 15 horas. O nosso assunto hoje é novamente sobre Jeú. Jeú é o rei que o Senhor ungiu para destruir a família do rei Acabe, para destruir a descendência do rei Acabe. Jeú tinha o propósito de destruir. No seu primeiro ataque, Jeú destrói os reis. O rei que estava naquele tempo estava reinando. Então foi a sua primeiro encontro ali com os reis. Tanto o rei Joroão como o rei Acasias. Rei Joroão é de Israel, o rei de Acasias de Judá. Os três ele conseguiu encontrar junto. Então ele destruiu esses dois reis. E em seguida ele segue a captura da família de Acabe. E a sua missão era destruir toda a descendência de Acabe. E este rei, ele vem destruindo a família, destruindo a parentela. E ele chega a toda a destruição. Depois que ele mata esses reis, ele vai para o palácio do rei. E quando ele chega no palácio do rei, com seus carros, encontra ali o rei Jorão, que era o rei de Israel. Ele mata o rei Jorão e ele ordena o rei Jorão a ser jogado no campo de Nabote, que era aquele dono daquela vinha do qual Acabe havia tomado, e por ordem de Jezabel foi Nabote apedrejado. E os cachorros comeram ali, lamberam seu sangue, e Deus usa isso em 1 Reis capítulo 21, o profeta Elias, para dizer que tudo isso iria acontecer com Jezabel também, e com todos aqueles envolvidos. Então, nesta ocasião, quando Jeú mata Jorão, então perguntaram para ele o que fazer agora com este. Ele se joga no campo que pertencia a Nabote, de Israel. Lembra-se de que quando você e eu acompanhávamos os cavalos do pai dele, Acabe, o Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. O Senhor diz assim: diz o Senhor, ontem vi o assassinato de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue na propriedade de Nabote, como o Senhor havia dito. E enquanto Acasias, rei de Judá, viu também essa situação, Jeú corre atrás dele e também tira a vida de Acasias. No verso 30, ainda no capítulo 9 de 2 Reis, o verso 30, quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Israel, pintou os olhos, estratégia do inimigo, é usar algum meio para travar a situação de um homem de Deus. A astúcia de Jezabel é uma astúcia maligna. Jezabel, isso se encontra lá em 2 Reis, capítulo de número 9, o verso 30. Quem sabe você já ouviu falar muito disso,
por conta das pinturas de Jezabel, é por conta deste texto aqui. Ele diz assim: quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente à janela. Ou seja, numa postura de sedução, numa postura de tentar travar a fúria do rei Jeú. Mas o rei Jeú, ele estava cumprindo a ordem do Deus Todo-Poderoso. Porque aquele que está a caminho de cumprir, ou aquele que está em exercício de cumprir a ordem do Deus Todo-Poderoso, nada barra ele. Nenhuma fantasia trava o seu exercício espiritual, o seu exercício sacerdotal, o seu exercício real, ou o seu exercício ali ordenado por Deus. Nada impede. E Jezabel pensava que se ela tivesse ali se arrumado, se maquiado, ela poderia travar a ira de Jeú e acalmar a ira de Jeú. Na verdade, ela queria era destruir Jeú, como ela destruiu tantos e tantos outros. Mas Jeú estava instruído pelo o Deus Todo-Poderoso. E Jeú estava ali na força de Jeová, fazendo toda aquela matança ali. No outro vídeo a gente fala sobre isso, que Deus levantou Jeú para destruição de nações, destruição de uma família renomada, que era a família do rei Acabe, o homem que casou com Jezabel. Então, Jeú estava ali numa posição de não tinha barreira, nada barrava ele, nada parava Jeú. Jeú estava com ousadia, determinado a cumprir o que Deus havia ungido para este fim. Então, quando Jezabel soube que Jeú vinha matando, já havia matado o rei Jorão, já havia matado o rei Acazia, e já vinha matando todo, ela já sabia da missão. E ali, Jeú, chamado por Deus, outra vez, de novo, falando isso, chamado pelo Senhor para cumprir a profecia na boca do profeta Elias, que aconteceu no capítulo 21 de 1 Reis. Então, no verso 31, quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou a Jezabel, gritou, para quê? Ela gritou para ele, veio em paz, assassino. Você é como Zinri, que matou seu senhor. Porque ela já sabia que Jeú tinha matado o rei, que era filho dela. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou. Nenhuma fantasia de Jezabel travou Jeú. Jeú olhou para cima e viu ela na janela, toda maquiada, toda pintada, toda de umas vestes que queria provocar ali uma mudança de pensamento em Jeú, mas Jeú olhou para cima e perguntou para alguns que estavam em volta daquela janela ali com ela, perguntou dizendo, quem está do meu lado? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele e só olharam para ele e deixaram que ele e Jeú entendesse que eles estavam, porque eles já sabiam do que estava acontecendo. Então Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou, quem está do meu lado? Uma pergunta. 2 ou 3 eunucos olharam para ele. E ele disse, joguem-na para baixo, ordenou Jeú. E eles jogaram pela janela e o sangue espirrou pelas paredes. E Jeú atropelou o corpo de Jezabel com as patas dos seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu, bebeu, depois disse, alguém vai sepultar aquela maldita mulher?
pois, afinal de contas, era a filha de um rei. Mas quando foram sepultá-la, encontrou somente os pés e as mãos dela. As outras partes do seu corpo, os cachorros haviam comido. E trouxeram essa notícia para Jeú. Quando voltaram, contaram a Jeú, ele disse: isto cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias de Tisbi. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo de Jezreel, conforme a profecia na boca do profeta Elias. Ali estava se cumprindo. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-lo. Em seguida, Acabe tinha 70 filhos que moravam na cidade de Samaria. Jeú escreveu uma carta de autoridades aos oficiais das cidades, e os guardiões dos filhos do Acabe, dizendo: os filhos do rei estão sobre seus cuidados, vocês têm carros de guerras, cavalos fortificados ali, assim receberão a carta. Escolhe para ser rei o melhor, mais capaz dos seus filhos, o Senhor. Prepare, ou seja, vocês querem ficar cuidando dos filhos ou vocês querem medir força comigo? Então, Jeú respondeu com outra carta: se estão ao meu lado, vão me obedecer. Tragam-me as cabeças dos filhos de Acabe. E assim trouxeram e destruíram todos os filhos de Acabe. Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio do seu servo Elias que isto aconteceria. Quando acontecia alguma coisa que era cumprimento ali da palavra do profeta Elias, então Jeú não deixava que isto viessem a ficar no esquecimento. Interessante. Por isso que em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz que eu velo pela minha palavra. Eu velo pela minha palavra. Ou seja, significado desse versículo: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. A palavra do Senhor não volta. Eu abro um parênteses aqui para ministrar no teu coração. A palavra de Deus, se ela veio para o bem, ela cumprirá. Mas se ela veio para vingança, para juízo, ela também cumprirá. Eu quero deixar claro, uma vez mais, nesses meus vídeos, nessas lives aqui, é bom você ouvir uma live quando Deus está ministrando nas nossas vidas. É maravilhoso. Mas sempre quando eu vou ministrar uma palavra, que eu vou falar do céu, eu também falo do inferno. Porque a palavra fala de dois lugares, céu e inferno. A palavra de Deus fala também sobre bênção e fala sobre juízo. Então, esse mesmo Deus abençoador é o mesmo Deus de juízo. Então, se a palavra do Senhor veio, foi proferida, ele mesmo zela, ele mesmo vigia, ele mesmo cuida para que esta palavra se cumpra. Se cumpra. Então, se você teve alguma palavra contra alguém ou a favor de alguém, alguma palavra que veio de Deus, saiba uma vez mais, esta palavra será cumprida, porque Deus é maravilhoso. Então, em Números 23, 19, também aquele versículo conhecido: Deus não é homem para que minta, e nem ser humano, filho de homem,
para mudar suas ideias ou se arrepender? Alguma vez ele falou e não cumpriu? Ou alguma vez ele prometeu que não cumprisse? Ele falou que não cumpriu? Ele não comprometeu? Ele comprometeu e não cumpriu alguma vez? Nunca. Tudo que Deus fala vai acontecer. E tudo que Deus determina aconteça. Mas fica firme com esta palavra. Tanto para a bênção como para o juízo. Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra tanto para juízo como para a bênção. Deus, quando ele determinou, está determinado. Ele não é filho de homem. Ele não é filho de homem. Ele não é ser humano para mudar a sua ideia. Por isso que Jó, lá no 42, verso 2, diz assim, olha, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos possa ser impedido. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. O que Deus determinou a fazer na sua vida, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Deus é aquele Deus que atende, determina. Deus não sai da condução. Deus conduz tudo pela ordem e pelo tempo e pelo peso de cada um. Cada um tem a sua palavra de Deus. Se Deus ordenou e você obedeceu, vá cumprir tudo como Ele disse. E tem aquilo que Ele determinou, que colocou na sua mão para você fazer. E se você não fazer, Ele vai levantar outro e vai colocar para fazer. Certo? Agora, se Ele diz, se você não fazer, vou pesar as minhas mãos sobre você, você pode ter certeza que a mão dele vai pesar para você. Então, é melhor obedecer. É melhor obedecer. O conselho da palavra das 15. Obedeça, porque a palavra de Deus, ela não volta. Ela só vai. Ela não volta. Glória a Deus. Isaías diz que é como a chuva, que desce e faz apraz. A palavra dele também não volta vazia. Aleluia. Deus prometeu, levantaria um rei e destruiria toda a família de Acabe. Ele destruiu toda a família de Acabe, filhos, parentes, todo. E quando entra no verso 10, no capítulo de número 10, quando entra no capítulo de número 10, Jeú começa agora a destruir destruir os sacerdotes de Baal. Ele vem destruindo, Jeú mata a família de Acabe toda e também vem destruindo agora os sacerdotes. Todos os sacerdotes de Acabe, os profetas de Baal, ele vem destruindo tudo que tinha vínculo com Acabe, vem destruindo. Mata os sacerdotes de Baal, todos vem destruindo, vem destruindo, não deixa que ninguém venha se sobrar daquilo que a exterminação é total. Deus cumpre tudo, tanto o bem como o juízo. Verso 30 do capítulo 10 diz assim, ainda assim, ou seja, você fez bem em seguir minhas instruções, diz Deus para Jeú, e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor. E Deus de Israel não se afastou dos pecados que Joroão havia levado a Israel. Porque Jeú
ele obedeceu a Deus, só que a parte espiritual faltou nele. Tem postes ídolos, bezerros que ele não chegou a destruir. Então, o capítulo 10 termina a história de Jeú, que é a história que nós estamos falando. Mas o que nós precisamos entender é que Jeú foi ungido rei de Israel para cumprir a profecia de Elias. Ou seja, para cumprir a palavra de Deus na boca do profeta Elias. Toda essa orquestração é feita pelo próprio Deus. Então, nada escapa das mãos de Deus. Nada escapa das mãos de Deus. Às vezes você pensa, perdeu, foi embora, não vai conseguir mais, talvez um filho, talvez alguém na família. Você pode ficar tranquilo, nada escapa das mãos de Deus. Operando eu, quem impedirá? Ninguém poderá escapar das minhas mãos. Nada escapa das mãos de Deus. Nada sai do controle de Jeová. Tudo está, desde bênção como vingança, desde bênção como juízo. Tudo está no controle de Jeová. E nada é esquecido ou perdido. Deus levanta o homem para executar a sua obra, ou para abençoar ou para destruir. Deus usa a ferramenta que ele quer. Ele usa homem, ele usa anjo, ele não precisa nem de homem, nem de anjo. Deus é quem determina. Palavras 15 para o teu coração. Que Deus abençoe, muito obrigado pela tua presença. Seja a bênção de Deus na tua casa, na tua família, para todos sempre. Pai bondoso santo, em nome de Jesus, eu quero louvar e te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua paz. Seu teu nome adorado e glorificado para todos sempre. Pai bondoso santo, aceite a minha oração em nome de Jesus. Amém.